Boa noite. Sejam bem-vindos. O frio também. Olha aquela musiquinha no rádio antigamente. Quem que lembra? Quem bate? Não é o Zebete, bem antes. Casa Bahia, é pernambucano. É o frio para fazer propaganda. O Zebete também falava também. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao diário. Eu era menino quando escutava no rádio essas coisas. E o pai enganava nós no rádio, tinha que pegar o rádio na mesa. Ele falava que o homem é bem pequenininho, mas ele acreditava, rapaz. Aí ele está aqui, procurava no rádio, queria ver. Tudo pequeno. O rádio tinha uma pilha grande assim naquele tempo, coisa antiga, durava um ano. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus agora e vamos agradecer a Ele por essa oportunidade. Eu vim na ideia de pregar ou Daniel ou continuar estudando Isaías ontem, mas resolvi pregar o que eu não estudei, há muito tempo que não estudo, né? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Dei uma olhada aqui, interessei. Por isso que eu não marquei, eu ficava em dúvida, né? E é lá no fim da Bíblia, página 1332. Vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que nos está concedendo agora. E agradecemos pela vida, agradecemos pelo frio, agradecemos também pelo calor, por toda a temperatura, que tudo foi Tu que criou todas essas coisas. Nada foi o homem. E pedimos a Ti que nos abençoa agora nos hinos que vamos cantar, cada um de nós, e os que vão ouvir em casa também, pedimos em favor deles. Pedimos em favor da mensagem, me dê sabedoria, me ajude, através do Teu Espírito Santo. Pedimos em favor dos que estão enfermos, pedimos em favor da irmã Rosinha, lembramos dela, irmã João Aristide, lembramos também da irmã Osmarina também, se ela está viajando, já chegou, não sabemos, mas Tu sabe, das demais pessoas, e hoje também, a lembrar também de todas as mães, não somente as mães, os pais também, que Tu continua abençoando, que dê sabedoria a eles para criar os seus filhos. E também pedimos em favor das igrejas, inclusive esta aqui, que Tu, agradecendo, vem sustentando até os dias de hoje. Pedimos a Ti que traga mais pessoas para junto de nós. Em nome de Cristo Jesus que pedimos e em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Ora, o hino, o hino Mi bemol e Lá bemol, dá para se virar. Agora, Si bemol, aí já não dá, tem outra posição também que não me lembro agora, mas Si bemol, aí não tem jeito, a não ser que mexa, mas eu quero evitar de mexer aqui no teclado, aqui, sabe, que não é para isso, é só para dar acabamento de música do final, né? Agora o Ed consegue baixar o tom dele, subir, mas isso eu não consegui aprender. Mas vamos louvar ao Senhor. O violão está aí, irmã. Exceto o aberto aqui, ele já canta onde quer que seja, não sei se vai cantando de onde, eu não sei o que é. Qual?
É Mi maior. Trezentos e 396. Fina aqui é mais sabe desde do início da igreja. Oi? Pode ser de 3, eu não sei. Esse daqui que ele sai em bemol, dá para tocar em ré maior. Ele é ficando em ré.
só que aí para fazer a segunda linha, aí é um pouco difícil, só usar só as coisas, tá vendo? Mas vamos ler. Para outro. Eu tinha você, eu não tenho. Ornamentos, 313, parece. 313, mas não. Catoeira ou só toquei? Não é deixa agora. Nós já cantamos cedo, não cantamos mais, não. Não é uma só, né? A escala, aqui nós temos dois, Mi é Mi bemol, mais Ré maior, vamos ver se é 402. Bye.
Já cantou 3? Ah, então tá bom. Eu vi a levantando. Amém. Só uma coisa, irmão Paulo, testemunho. Se precisar falar algo, nem está falando cedo. Eu lembrei na hora, né, irmão Paulo? Colocar a expressão e falar aí. Mas que? Apresentar aí, fala bem. Estava montando burro bravo? Só deixar ele bravo. Montei burro bravo, né? Falei, montei burro bravo aí. Estava agora cantando, vai estar humilde. Então vamos levar os nossos pedidos a Deus em oração. Agradecer a Deus. Agradecer Ele pela vida, pela salvação. Agradecer Ele por ter mantido nós vivos até hoje, né? Até agora. Depois a gente não sabe. Então vamos estudar a palavra de Deus. Então não tem pedido, mas pedido ficando. Deus já conhece os pedidos, a necessidade de nós. Eu vou ler um versículo e depois a gente faz a oração. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a vinda do Senhor. Então o apóstolo Pedro diz assim, todos acharam? Lá no final da Bíblia. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, versículo 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no dia no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém. Senhor Deus, abençoa a leitura da sua palavra, que possamos sair aqui com a nossa alma edificada, podemos receber a tua exortação e podemos mudar algumas coisas na nossa vida e na vida de todos que vão ouvir. Pai Santo, agradecemos pelos hinos que cantamos. Tudo isso em nome de teu Filho, que agradecemos e pedimos. Amém. Aqui me fez lembrar também no irmão Félix, quando ele falava assim: os elementos ardendo se desfarão. Eu não sei se os irmãos do meu tempo se lembra disso. Eu vi ele falar pelo menos uma vez, eu me lembro, ou mais. Esses elementos que quem fala que se você pegar a areia, até você pôr na mão, vai soprando ela, é tudo grãozinho, né, elemento bem. Ele diz que esses elementos são cada grãozinho da terra, da areia da terra. Fala, ardendo se desfarão. Então isso no dia do juízo. Então aqui no versículo 1, o apóstolo Pedro está chamando assim aquele amor. Geralmente, os irmãos, tem que pregar com amor. Se prega alto, se fala assim, mas é com amor nas pessoas. E ele fala: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, porque a primeira já tinha escrito. Continuação. Ele fala em ambas, a primeira e a segunda, as quais despertam. Está falando desperto. É um alerta que está falando. Mesma coisa, levanta, acorda para a realidade. Ele quer dizer assim: com exortação o vosso ânimo sincero. Então ele está exortando para ter um ânimo mais sincero. Então ele já tinha dirigido ao mesmo grupo de pessoas da primeira epístola, lhe recordando do que vai acontecer no fim dos tempos. Então já foi escrito, a Bíblia já fala muito bem, nos fins dos tempos não vai ser fácil. Então ele fala no versículo 2, para que vos lembreis. Vocês a lembram das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Então ele está falando para aquele grupo daquele tempo, os cristãos, aquelas igrejas, e hoje para nós. Vão lembrar, primeiramente foram ditas pelos santos profetas, eles primeiro que começaram. Naquele tempo, Jesus não tinha vindo ainda neste mundo, não tinha se encarnado, não existia os apóstolos, ninguém do Novo Testamento, eram os profetas, era outro sistema, era tudo, o modo de servir a Deus era diferente. Eles tinham que fazer um sacrifício. Eles não tem como nós, né, temos tudo escrito. Então eles tinham, e Deus falava em revelação para eles. Então aqui ele fala dos santos profetas e do nosso mandamento. Agora o mandamento então já falou de hoje agora, os apóstolos do Senhor. Então nós estamos seguindo os mandamentos dos apóstolos do Senhor. Nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos. Nós não temos necessidade e obrigação de guardar as leis. Se quiser guardar o sábado, se for pensar bem para guardar o sábado, para servir a Deus, não como obrigação, porque o domingo não é o primeiro dia da semana, foi inventado pelo homem. Deus fez o mundo
em 6 dias, no 7º ele descansou. Então quem guardar o sábado, descansar para servir a Deus, para evangelizar, então tudo bem, ele vai ter recompensa disso. Não como sacrifício, com medo, como estivesse debaixo dos 10 mandamentos, não. Então nós estamos nos mandamentos dos apóstolos do Senhor, um mandamento com amor, livre. Então, como cristãos, hoje nós devemos conhecer e entender o Antigo Testamento. Não pode deixar o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. A Bíblia, aceitar a Bíblia completa, a Bíblia inteira como ela é. Entender o Antigo Testamento para tirar lições práticas para os dias de hoje, para nossas vidas. Não para pegar o do Antigo Testamento como leis, com as coisas que faziam. Vão sacrificar, fazer sacrifício de animais? Não. Então, o versículo diz que não podemos entender o Novo Testamento isolado do Antigo Testamento, a menos que entendemos primeiro que devemos estudar o Velho Testamento. Estudo o Novo Testamento, estudo o Velho Testamento, é bom ter tudo, estudar tudo. Agora, aqui ele fala dos escarnecedores, o que escarnece, os zombadores que zombam. Ele fala no 3 aqui, ó: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, quer dizer, andando conforme as suas próprias concupiscências. Então, nos últimos dias, nos últimos tempos, hoje tem os escarnecedores. Eles escarnecem quando você fala do Evangelho. Os irmãos, tem casa que a gente percebe, não falando de cristãos, que parece que a nossa visita, sabe, você vai lá, você vai pregar o Evangelho, e as pessoas parece que é isso que escarnece do Evangelho. Eles escarnecem, zombam, porque rejeitam a Cristo. Então, aqui está referindo-se aos tempos em que vivemos. Eles zombam de Cristo, zombam da morte de Cristo. Eu já cheguei a ouvir, as os irmãos também, ver quando a gente trabalhou, eu trabalhava lá, uns falavam, zombando: por que Cristo morreu? Por que entregou? Mataram ele, por que ele foi vir? Então eles zombavam de Cristo. E ocorre sempre quando as pessoas rejeitam a ele. Tem gente que não crê em nada, não crê que existe Deus, não crê em nada, está no mundo assim, ó. Não sei como que pode viver desse jeito, um pensamento tão incrédulo desse jeito. Tem um que trabalha muita gente, em quantas pessoas assim? O 4 fala, é dizendo, que falou, terminou com segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, eles falam assim, está falando, ó, onde está a promessa da sua vinda? Está zombando. Onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Cristo? Cadê a promessa? Fala que vem, nunca que vem, nunca que chega. Olha, porque desde, aqui o versículo 4, porque desde que os pais dormiram, quando ele falando os pais dormiram, que morreram, é os profetas, chamam nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, tudo os antigos. Ó, desde que os pais dormiram, ele fala, todas as coisas permanecem como desde o princípio até o princípio da criação. Então eles falam que o mundo continua, o mundo acaba para quem morre. E isso a pessoa, muitos não ficam notando isso. Fala que Cristo vai voltar. E Cristo vai voltar porque a Bíblia diz, mas a hora ninguém sabe. Só que o que nós devemos ficar a saber, que um dia pode buscar nós, cada um. Cada um tem a sua senha, e essa senha só Deus é quem sabe. Só Deus que tem ela, nós não sabemos.
Então aqui está falando, referindo-se à segunda vinda. E muitos fazem pouco caso da vinda de Cristo, dos acontecimentos dos últimos dias. Isso que é uma incredulidade de um tal tamanho. Como foi predito na Bíblia, os dois temas principais da palavra de Deus são a expiação e os acontecimentos dos últimos dias. A expiação foi a crucificação de Cristo. Ele expiou todos os pecados. Ele pagou todos os pecados. Ele assumiu a culpa de toda a humanidade, até aqueles que não vieram ao mundo ainda. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele falou para o Pai, Pai, tudo consumado está, porque estava consumado. Em tua mão entrego o meu espírito. Então, ele não deixou nada para nós fazer, para nós consumar. O que ele deixou para nós foi ensinamento para nós crer nele e ter fé. Com fé e seguir e procurar ser obediente à palavra de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de quem morre, diz lá Ezequiel. Deus não tem prazer. E Deus não tem prazer no cristão, no filho dele que vive no pecado, que está pecando quando erra. Deus não tem prazer. Então, se tivermos um bom entendimento, os irmãos, da expiação, também teremos um bom entendimento dos últimos dias também. Tem que entender, porque vai acontecer. Aqui no 5 fala, eles voluntariamente ignoram isto. Voluntário, com prazer. Parece que ignora com amor. Não tem necessidade de ignorar. Crer. Se tem dúvida, fica quieto, procura tirar a dúvida. Ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, eles falavam assim, está escrito, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então eles olham, eles falando assim, que falam, deixou escrito, que falavam, pensam assim, olha, desde a antiguidade existe o céu, toda a vida existiu os céus, e existe hoje. A terra existiu naquele tempo, também existe hoje. Ela foi tirada da água, e do meio da água ela subsiste. Então a ignorância deles era uma ignorância, então nós vemos, voluntária. Poderia ser o contrário, porque nós fomos muitas vezes ignorantes. Eu fui muitas vezes ignorante, mas o que eu me lembro, nunca cheguei a um ponto de zombar de Deus, porque eu tinha a minha crença. Por causa do meu avô, ele ensinava assim, que era para nós, ele falava para os netos, então eu levava certinho, procurava no pé da letra. Ele falava assim, reza o Pai Nosso de manhã, quando levanta, meio-dia, e um pouquinho antes de pôr o sol. Então ele falava. Então eu fazia isso até muito tempo fazendo isso, quando ordenou noite, e as outras rezas eu fazia também. Então quer dizer que eu fazia, era desse ponto assim, um menino novo, e queria servir a Deus dessa maneira. Eu não ignorava. E ele falava que Jesus, só que ele ensinava o contrário. Ele era um espanhol e falava Jesus. Jesus, nunca ninguém pôs a mão nele, que é uma aparência. Ele era Deus, isso, ele falava a verdade. Quem que ia pôr a mão em Deus? No Filho de Deus? Isso é uma aparência. Ele falava, eu tinha medo de chegar aos 2000, porque falava, 1000, não mais 1000. Então diz que 2000 não chega. Então ele estava aí vivendo, sabendo, contando, né? Olha, 2000, fico está perto. E olha que já está em 2025. Né? Então, os irmãos, mas o mundo rejeitou tudo que foi criado pela palavra de Deus. E continua rejeitando. Este versículo ele assinala em Gênesis 1:2, que Deus falou, haja a terra, haja o mundo, a água.
assim por diante. Então, referindo-nos à criação original. E a rebelião de Lúcifer, que deixou o mundo em uma condição complicada. Quando Lúcifer, por que fala Lúcifer? Porque ele era um anjo de luz. Ele era o regente, diz, da orquestra dos anjos. Até hoje o diabo trabalha muito em coral, em orquestra de cristã. Ele procura a música, na música, para ele trabalhar, para desviar do caminho de Deus. A música, tem cuidado com a música, cantar com sinceridade, não cantar para querendo aparecer. O pastor Richard, ele ensinava para nós, ele nunca falava assim, vamos apresentar se apresenta no mundo. Ele fala, eu vou louvar a Deus. Ele não gostava dessa expressão, vou apresentar um solo. Não, vou louvar a Deus com um cântico, com um solo, mas não apresentar. Então, nós não estamos aqui para fazer sucesso, é para servir a Deus. Não porque por causa disso nós vamos relaxar, falar, não, vai tudo errado, tudo qualquer jeito. Você procura uma afinação, cantar certinho, bonito, mas não com o interesse de aparecer para ser aplaudido. Então, o versículo 6 fala assim, falando de luz, ele deixou o mundo nessa situação. Ele vem, mas um dia ele vai ser preso. Quando Jesus voltar, vai ele prender ele com algemas, e os anjos, os demônios que estão com ele. Porque quando ele foi excluído do céu para a terra, veio uma terça parte dos anjos com ele, a Bíblia diz. Então, quer dizer, de 3 partes, veio uma com ele, ficou 2 de anjos bons com Deus. Então está ele, e esses está solto. Ele está no lugar dele, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas trabalha, e tem os demônios, os anjos maus. No versículo 6 fala assim, pelas quais coisas pereceu o mundo, e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 7. Então, nós vemos aqui, ele fala da criação pré-existente, ele fala da criação também pré-adâmica. Não se refere ao dilúvio de Noé, talvez, diz o que interpretou, e sim o dilúvio de Gênesis 1:2, que aconteceu quando Lúcifer dirigiu a sua revolução contra Deus. Quando Lúcifer rebelou contra Deus, quando veio para o mundo, que teve um dilúvio, diz o historiador. Aí ele fala que, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra de Deus, reservam como tesouro e se guardam para o fogo, para ser queimado, até o dia do juízo. Está aguardando. Cada dia que passa, o mundo está mais perto do juízo. Cada minuto que passa, nós estamos mais perto da morte. Esse dia do juízo, ninguém vai escapar dele. Os cristãos salvos que morreram com Cristo, ele vai ter o corpo glorificado, mas vai passar por um julgamento no tribunal de Cristo. Aí já não é da condenação. Ali não vai ser julgado os pecados deles, dos cristãos, porque foi julgado na cruz. Então, lá é a mordomia que os cristãos como viveram aqui na face da terra. Se for fiel a Deus, se for infiel, mas sim a mordomia, o que nós fazemos. Agora, vai ter que passar pelo tribunal.
E no grande trono branco, que aí vai ser o julgamento daqueles que morreram sem Cristo. Aí vai ser julgado também conforme o mal que eles fizeram. Quanto mais ruim a pessoa for, mais sofrimento vai ter lá na Gehenna. O pecado. Quanto mais pecado tem, porque eles não foram lavados no sangue de Cristo. O sangue de Cristo lava qualquer tipo de pecado. Então, como reserva como um tesouro. Tem um tesouro que está escondido, mas está reservado para o fogo. Refere-se aos céus também e à terra atuais. Vai ser restaurada a um segundo estado perfeito nos dias de Adão. Gênesis 1, 3, 2, 25, Êxodo 21 e versículo 11. Então, também referindo-se ao fato de que toda a criação é dependente unicamente do poder de Deus, queira ou não queira, tudo depende de Deus. Tanto os filhos de Deus, tanto nós cristãos ou não cristãos, os animais, tudo depende de Deus. Deus que está sustentando tanto um como o outro. Ninguém está nesse mundo independente de Deus. Se está vivendo, porque Deus está permitindo, está dando vida. Se o nosso coração está batendo, se nós estamos respirando, porque Deus está sustentando. Você imagina só, irmão? Pensa vocês aí, como eu penso. Quando eu saí do ventre da minha mãe, comecei a respirar, até agora respirando. Você imagina o fôlego, o coração batendo. Começou desse tamanho, pequeno coração batendo até hoje, com 70 anos e alguns meses. Passou. Pense bem, não existe Deus. E quem morreu com 100 anos? Irmãos, a gente for pensar essa coisa, é coisa fantástica isso aí. Então, agora, mas a terra estão reservados para o fogo. Ao 8, ele fala: mas, amados, falando novamente de amados, não ignoreis uma coisa. Então Pedro está ensinando, você não ignorar, não, quer dizer, não fica descuidado, não saber. Ora, uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Olha a comparação que ele faz aqui. E 1000 anos como um dia. Você pense bem, vapt-vupt, como que dizia o Chico Anísio. Você note bem, meus irmãos, como que é o poder de Deus. Isso é uma pala-ideia para nós entender. Ao considerar que temos a palavra de Deus, não há razão pela qual sejamos ignorantes no espiritual. Nós devemos saber que Deus existe, nós sabemos, nós cremos. Mas nós devemos pregar e provar para as pessoas que nós somos de Deus por Cristo, somos filhos de Deus. Um dia eu estava na serraria, não vou falar o nome para vocês, naquele tempo, chegou um senhor e falou: bom dia, irmãos, somos todos irmãos. E eu respondi assim: e Adão e Eva? Eu respondi: não, é Adão e Eva. E o tabaneiro do lado, ele já desconfiou o jeito. Por que eu falei isso? Porque nós não somos irmãos, todos filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Então ele disse aqui, uma promessa humana pode ser debilitada, pode ser fracassada, pode ser não ser cumprida. Os irmãos, ou destruída com o tempo. Só promete e depois esquece. Isso é o que mais tem hoje, é promessa. E nós cristãos não devemos prometer nada. Para prometer é dívida. Então a gente falou: tem um propósito, eu me proponho fazer isso, eu vou pensar. Agora, no mundo político tem muita promessa.
Não deveria fazer promessa. Agora, porque a promessa, com o tempo, ela acaba, esqueça. Entretanto, uma promessa divina tem a segurança de cumprir-se em 1000 anos como um dia. A promessa de Deus, promessa divina. O que Ele prometeu está na palavra aqui. Cumprir. Ele disse: quem crer no Filho dele tem a vida eterna. Quem crê no Filho dele, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. E o que é eterna? É para sempre. Então, Ele prometeu. Ele enviou um Filho dele e pagou nossos pecados. E o que nós devemos dar em troca? O nosso amor, a nossa obediência, servir a Ele. O 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Olha, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele não tarda. Tem aquele ditado popular que não é real, que Deus tarda, mas não falta. Diz, tarda, mas não falta. Não é. Deus não tarda e nem falta. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Ele tem paciência, longânimo. Sabe o que é longânimo? O Monfélio usava pavio longo. Demora a pegar fogo, explodir. Olha, ganha mais quem tem o pavio longo, quem é longânimo. Não querendo que alguns se percam, está falando, Ele não quer que se perde. Ninguém, Deus não tem prazer, senão que todos venham a arrepender-se. Mas arrepender do quê? Os pecados. Cometidos sobre a paciência de Deus. É. Então, por isso, Ele não quer que ninguém se perca. Que venham a arrepender-se. Mas parece que Deus se atrasa no seu cumprimento de sua promessa. Parece. Mas não. Mas é pelo propósito de alcançar mais pessoas para entrarem no seu reino. Porque Deus sabe tudo antes de acontecer, até o último que vai se converter. Quando Ele soube, Ele já soube. Mas vamos nós usar na nossa linguagem, para quando eu saber, quando está cheio, que não cabe mais, então aí eu vou pegar, vou despejar para lá, né? Quando eu encher a lata de líquido, então encheu, não cabe mais, então não vai, pronto. Então Deus soube antes, então o que tem para que vai aceitar. Então Ele não cabe o mundo, porque diz, já está tudo. Porque no livro da vida, no livro de Deus, já está escrito tudo. Um livro para entender que Deus está no livro da vida. Ele já sabe tudo que vai acontecendo com as igrejas, com as pessoas. Tudo Deus já sabe. Não passa nada que Deus não sabe antes que vai acontecer. E nós, ainda bem que nós não sabemos, irmão. A mulher em casa se chutou, mas por causa do clima. Hoje com esse frio não vai vir quase ninguém no culto. Mas veio alguns. Isso não é porque sabe antes. Então Deus tem muita paciência, como o Montônio diz agora, para com o homem, tentando levar o arrependimento. Não é que tentando no nosso linguajar. Deus não precisa tentar, mas Ele usando nós, animando nós, pondo na nossa mente, na nossa consciência, para nós levar o Evangelho. A Bíblia está aqui. Nós temos alguns versículos para poder falar. Deus segue chamando os pecadores até o último
trem da vida dele. Depois que morreu, a chamada não vale mais. Não tem mais chamada depois que morreu. Morreu, acabou. Acabou a chance e a oportunidade. O que nós podemos fazer agora, nós devemos fazer, porque vai chegar um dia que não vai poder fazer mais. Para que sejam salvos, Ele tem aberto o caminho por meio da cruz de Cristo. Ele abriu o caminho. Deus mandou o Filho dele. O caminho está aberto, mas um dia pode fechar. Se a pessoa partir deste mundo, está fechado o caminho, não tem mais chance. Para que todos possam ser salvos, a maioria sempre rejeita este caminho, que é Jesus. O 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Irmão, até a nossa morte é assim. Ninguém espera. Porque fala, o ladrão geralmente vem à noite. Ele vem como ladrão à noite. No qual os céus passarão, falou, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, como feliz, aquele grãozinho de areia, ardendo como fogo, se desfarão, vai acabar, desfaz. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora nós cristãos precisamos ter cuidado, nossas obras não for palha, como feno, né, que queima no dia do julgamento. Tem que produzir prata, vamos começar, o ouro, prata e pedras preciosas. E fala comprar madeira, queima. Palha, feno, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Então aqui está a conclusão do milênio, do reino milenar. O que acontecerá nesse tempo será inesperado, e por vários motivos. Não se refere à aniquilação, mas sim ou passar de uma condição para outra. Ninguém vai ficar aniquilado, não vai existir, vai acabar. Para quem morreu, acabou. Morreu, acabou, descansou. O mundo acaba para quem morre, engano. Aí que começa a vida. Aí que começa a viver a outra vida. A vida é eterna, a alma. O corpo não, um dia vai ser. Então, ainda não vai ser o fim, morreu ainda. Agora o 11. Pois, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, o 13, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa é a fé nós cristãos. Nós estamos aguardando. Nós aguardamos, segundo a sua promessa, nós aguardamos os novos céus e a nova terra. Então ele diz, o presente aqui é temporário, esse do versículo 11, esse mundo que nós vivemos, porque essa vida é passageira, passou. E eu, para mim chegar a atingir 18 anos, que eu tinha uma vontade danada, chegar a 18 anos de ter meu documento, de ir com meu tio para São Paulo, ele falava tanto para mim, que lá, que ia isso, que tinha aquela, estava com ela em ilusão. Demorou para chegar aos 18 anos. Quando chegou aos 18 anos, tirei o documento, não fui para lugar nenhum, fiquei na roça. Desde lá para cá, parece que não vi o tempo passar.
Não, parece que não. Então o presente é temporário, estilo de vida tem um tem melhor do que o outro, tem um estilo bom, mas também é temporário, é passageiro. Mudança de coração também. O enfoque correto é a conversão. Esse está acima de tudo. Quando a pessoa se converte a Cristo, essa mudança aí não é passageira, é para sempre. Então, aguardar como que ele fala no 12 aqui? Aceitando e crendo nele como seu Salvador e Senhor. Tem muitos que querem Jesus como Salvador, mas não aceita ele como Senhor. Você não vê que tem uma diferença aí de crer só em Jesus como Salvador e não como Senhor? Senhor quer dizer dono. Eu quero ele como Salvador, salvar a minha alma, e quero ele como dono para me servir. Ele é meu Senhor. Então, o dia de Deus será anunciado pelos acontecimentos catastróficos deste catastrófico acontecimento. Não ficará um só pecado no universo pelo poder de Deus, vai destruir tudo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Por enquanto não habita. O Senhor prometeu que virá um novo dia. Lá em Isaías capítulo 65, versículo 17, declara a condição do novo céu e da nova terra. E Apocalipse 21 e 22, fica para outro que não digo, não sei quando. Amém? Então que Deus nos abençoa, que nós possamos servir a Deus com amor voluntário, com desejo, e que Ele nos dê uma boa noite, uma boa semana, que irmão Paulo está com a posse aí, que Deus cure ele. Sabemos que ele tem poder, nós não curamos ninguém, oramos. Ontem orei em favor dele, que sarasse a tosse, né? Mas deu uma melhorada, mas é assim, estamos neste mundo para isso. Então vamos louvar o Senhor com qual hino? Apenas pediu o hino para saber, né? 350 é Mi bemol, tá? Só pega mais. Quero o Salvador comigo. O Ré natural maior do Mi bemol é que ele abaixa a voz, né? Opa, não vou ficar no bom.
Consegue orar? Não pode, também ora. Então ora então. Senhor, damos graças, semana, nosso culto, fechando essa semana. Amém. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, eu agradeço por grande melhora. E pedimos pelos que estão enfermos, doentes, no caso da irmãzinha, do irmão, que já possa estar com eles. Agradecemos pela boa recuperação, pelo Hélio lá, que está passando, que possa abençoar aqui. Os irmãos que estão aqui, minha irmã Maria, que possa abençoar o Pedro, o Antônio, que o nosso futuro, que possa estar lembrando do mal. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor esteja nos preparando na semana do serviço, cada um do seu fazer, cada um do seu lugar, que possamos dar sempre bom testemunho, pedimos pelo canal também, na sua vida, e pelo futuro dessa igreja, que ela permaneça aqui pregando a tua palavra, como ela é, pura e santa, que o Senhor nos ajude que isso possa ser possível. Amém. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.